Eu deixei essa garrafinha escolher uma das minhas leituras do mês e eu não me arrependi. Aqui dentro tem vários critérios que foram desenvolvidos para me tirar da zona de conforto, para ler livros fora do meu radar. E no início do mês eu me gravei tirando um dos critérios que tem aqui dentro e escolhendo um livro baseado nesse critério. E o da vez foi livro com mais de 500 páginas, que é uma saga geracional. Bem na vez que eu pedi um livro mais tranquilo, mais fininho, mais de boas pra ler, mas, gente, eu não me arrependi. A escolha foi muito certeira. Esse já é o segundo vídeo de Deixando a Garrafinha do Caos escolher a minha leitura. Se você quiser ver o primeiro, vai estar aqui na tela e também na descrição. E vai ter também uma playlist aqui no canal da Garrafa do Caos, que foi o apelido dado a essa garrafinha. E o escolhido da vez foi Pachinko, da Min Jin Lee. Essa história acompanha uma família de imigrantes coreanos durante 3 gerações, de 1910 a 1989, e tem mais de 500 páginas, porque tem 528. A gente acompanha principalmente a Sunja, e aqui eu já quero deixar minha desculpa antecipada pela pronúncia dos nomes coreanos. Eu pesquisei a pronúncia, mas eu não sei se eu vou conseguir falar corretamente. Qualquer coisa me corrijam nos comentários. Então a Sunja, no início da história, é uma adolescente na Coreia, que acaba se apaixonando por um empresário mais velho e rico da região. Ela acaba se deslumbrando por ele e pelas histórias que ele conta das terras estrangeiras, principalmente do Japão. E quando ela descobre que ela tá grávida desse homem, ele promete, assim, o mundo pra ela. Mas, ao mesmo tempo, ela descobre que ele já é casado lá no Japão e já tem 3 filhas. E ele quer que ela seja sua amante na Coreia. E a Sunja recusa veementemente e arrisca ser uma mãe solteira num tempo que isso não era muito bem visto pela sociedade. Mas um pastor que está de passagem a caminho do Japão pede a mão dela em casamento, está disposto a dar o sobrenome ao bebê dela, criar uma família com ela, e para isso ela vai ter que abandonar o lar dela na Coreia e ir com ele pro Japão, para Osaka. E a partir daí começa uma saga dramática de sobrevivência, de pertencimento, de identidade, de legado, de muitas e muitas camadas, desespero, alegria, vários sentimentos aqui englobados. Eu fiquei fascinada por essa história. E eu já quero começar falando sobre a primeira frase do livro, que é: a história falhou conosco, mas não importa. Essa frase me impressionou ainda mais depois que eu vi a entrevista da Min Jin Lee com a Dua Lipa, que esse livro foi um dos livros escolhidos para o Clube do Livro da Dua Lipa, e ela faz daí uma entrevista com os autores escolhidos. E nessa entrevista, a Dua Lipa pergunta sobre essa primeira frase, o que ela significa realmente. E a Min Jin Lee chegou nessa frase depois que ela percebeu que a história em si não contam sobre pessoas comuns, apenas contam sobre pessoas pontuais, importantes, sobre reis, rainhas e tudo mais. Mas, na verdade, quem realmente é a história, quem realmente está contando a história, são pessoas comuns. E ela quis escrever essa história para elas. Então a história falhou com essas pessoas comuns. A história falhou conosco. Mas não importa, porque as pessoas vão continuar perseverando, elas vão continuar contando as suas histórias. A Min Jin Lee pesquisou durante 30 anos para escrever esse livro, teve vários manuscritos, até ela fala na entrevista que os primeiros manuscritos nem tinha a Sunja na história, e o nível de detalhes, o nível de camadas é surreal. Daria assim para fazer um vídeo para cada nuance que tem nesse livro. Cada personagem tem a sua própria voz, cada personagem tem as suas próprias características, você se apega a cada um dos personagens. Nenhum aqui é vazio. Todos têm algum propósito, algum papel, todos estão aqui emaranhados na história da família. O jeito que eu me apeguei aos personagens, que eu sofri junto com eles, mas ao mesmo tempo, ela não te dá muito tempo para sofrer pelos personagens. É meio que tudo acontece muito rápido, a vida acontece muito rápido. Então você não tem tempo de absorver a dor, você tem que viver com ela. A jornada desse livro é pesada. Eu vi bastante gente que não conseguiu ler rápido esse livro, que teve ir de poucos em poucos. Pra mim, isso não aconteceu. Pra mim, essa história fluiu muito bem. Eu amei a escrita dessa autora. Tem muitos acontecimentos aqui que te pegam desprevenido, que batem lá no fundo da tua alma, basicamente. Ele retrata um mundo que é bem distante do meu, e eu amo como os livros possibilitam você quebrar essa barreira, você estreitar as barreiras entre os costumes, entre as culturas, entre os mundos. Eu sabia que existia hostilidade entre os coreanos e os japoneses, mas eu não sabia a extensão dos danos, eu não sabia a extensão de todas as justiças que o Japão cometeu contra a Coreia e que não tá
tá até hoje resolvido. Como esse livro a gente acompanha de 1910 a 1989, a gente acompanha tanto o período do Japão englobando a Coreia como sua colônia, como a Segunda Guerra Mundial, que o Japão entrou na guerra junto ali com a Alemanha, quanto a Guerra Fria depois e a divisão das Coreias, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E todos esses acontecimentos globais, eles são como plano de fundo dessa história. Então a gente vê as consequências desses eventos globais nas rotinas das pessoas comuns, no mercado, na comida, no medo, no desespero, o que um dia tem, o que outro dia não tem. É uma visão bem diferente. Eu amei essa perspectiva, eu amei porque ela deu essa perspectiva, esse novo olhar. Então nesse livro a gente vai ver tanto sobre o pachinko, que é um jogo meio de cassino, meio pinball, é como se fosse uma máquina de caça-níqueis, só que tem umas bolinhas de pinball que você daí ganha dinheiro se a bolinha cair no lugar certo. E as pessoas que trabalham com pachinko são vistas como pessoas inferiores, como dinheiro sujo, e a gente tem uma boa discussão sobre isso nesse livro. A gente também vê a discriminação pesada dos japoneses contra os coreanos, o que tudo isso implica em vários até micro aspectos da sua vida rotineira. E não é uma coisa que tem como se apagar de uma hora para outra, e isso ela deixa aqui bem claro, não é uma coisa que vai ir embora. A diáspora coreana, que a gente vê os coreanos tentando melhorar a vida em qualquer lugar do planeta, então eles vão pra América, eles vão pra outros lugares ali da Ásia, eles vão até pro Japão em si, tudo pra tentar melhorar de vida, tudo pra tentar um lugar novo, pra sobreviver, basicamente. A gente também vê uma discussão sobre falta de pátria, de pertencimento, de identidade, que eu achei magnífica, de sempre se sentir um estrangeiro em todos os lugares que você vai, sobre política, sobre religião, sobre o governo, sobre pobreza, sobre a sua relação com o trabalho, a relação com os pais, o que os pais fazem da vida implica na vida dos filhos, no legado, no sangue, mas eu acho que principalmente sobre mulheres. E a gente acompanha várias mulheres, vários aspectos aqui da vida de uma mulher nessa época, o que eu achei tocante, extremamente sutil. E eu amei tanto esse livro. Pra mim, ele foi um 5 estrelas favoritado tão fácil. Eu tô obcecada por ele, tanto que eu já terminei ele ontem e eu já comecei a ver a adaptação, que tem uma série da Apple TV, e eu já vi os 2 primeiros episódios. Eu tô gostando, tô gostando bastante dos atores. Eles estão fazendo uma atuação belíssima. Eu tô vendo sobre as adaptações aqui da história que eles fizeram. Tem algumas mudanças, obviamente, porque você tem que fazer mudanças pra fazer adaptações pra tela, né? A maior mudança que a gente consegue ver no primeiro episódio é a linha do tempo, que aqui é cronológica, que é linear, né? Tu vai acompanhando desde 1910 até 89, dividido em 3 partes. E na série você vai vendo isso paralelamente. Então, tem cenas da Sunja ali em 1915, por exemplo, ao mesmo tempo que tem cenas do livro em 1989. Eu achei uma abordagem boa, se for bem feita. Eu achei que tá sendo bem interessante como eles estão adaptando, e eu tô gostando, eu quero ver até o final. E eu também quero falar sobre a tradução dessa edição aqui da Intrínseca, que foi feita pela Marina Vargas. Eu amei o trabalho de tradução desse livro, porque ela deixou as palavras em coreano e em japonês quando era necessário, e você entende o significado das palavras pelo contexto da história. E também, por exemplo, quando eles têm uns personagens aprendendo inglês, ela deixa as frases em inglês no próprio texto, como se fosse realmente uma língua estrangeira que eles estão aprendendo, e a tradução fica no rodapé, e eu achei esse trabalho minucioso e muito bom. Eu acho que é isso que eu posso falar sem spoilers desse livro, porque eu acho que você tem que entrar nessa história sabendo o contexto global, sem estar sabendo quais personagens tem, quais não tem, o que eles fazem, o que eles não fazem, pra você aproveitar realmente a jornada. Gente, vale a pena. Pega na minha mão, confia e vai. E agora eu quero falar um pouco dos acontecimentos com spoilers. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se não tá inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima. Agora eu vou deixar um tempo para as pessoas saírem e vamos para a parte com spoilers. Eu amei todos os personagens, cada um à sua maneira. Mas eu quero salientar a Sunja e o Isaac, que é o pastor que pediu a mão da Sunja em casamento. Eu achei ele tão conectado com a humanidade dele, ele é uma pessoa tão honesta, tão gentil, que toca todo mundo ao redor dele com essa gentileza. Ele viveu brevemente porque ele foi preso, torturado e só mandado pra casa pra morrer, basicamente. E mesmo assim, depois de 2 anos na prisão, ele volta pra casa sendo ainda uma pessoa leve, sendo ainda uma pessoa que está feliz com a vida dele porque ele teve a oportunidade de ter 2 filhos. O Noah, que é o filho daquele empresário rico, o Han-soo, e o Musashi, que é o filho deles dois, da Sunja com o Isaac. Foi uma
parte muito triste, assim, porque ele só queria passar o conhecimento deles pros filhos, ele só queria falar várias coisas que ele aprendeu durante a vida dele pros filhos e ele não consegue porque isso foi tirado dele por causa da polícia ali japonesa. Ele foi preso porque ele trabalha ali numa igreja presbiteriana e o sacristão que trabalha ali junto com ele estava rezando o Pai Nosso murmurado numa cerimônia shintoísta que era obrigatória deles participarem por causa do imperador do Japão, porque era uma forma de resistência dele, era uma forma de dizer eu não aceito porque ele era cristão. Ele foi pego fazendo isso, tanto o pastor mais velho que trabalha também na igreja, quanto o Isaac foram presos porque estavam junto com esse mesmo sacristão. O pastor e o sacristão morreram na prisão e o Isaac foi mandado pra morrer em casa porque daí a polícia não tem isso nas mãos dela, né? Eu fiquei muito pensativa sobre o personagem do Noah, sobre o jeito que ele jogou tudo pro alto depois que ele descobriu que o pai dele era o Hansu, que aqui vamos deixar claro que o Hansu era da Yakuza, sociedade mafiosa mais famosa do Japão. Então o Noah não aceitou que isso corresse no sangue dele, que ele tivesse o sangue de um homem da Yakuza. Se sentiu muito mal por ter aceitado o dinheiro dele pra ir pra faculdade. Então ele abandona a faculdade e vai viver em Nagano, abandonando realmente o passado dele, a mãe dele, e não falando com ninguém e não querendo que ninguém descobrisse onde ele estava. E a Sunja acaba ficando sem falar com ele durante 16 anos, porque eles não conseguem localizar ele. O Noah, nessa cidade, acaba se casando, tendo 4 filhos. E quando o Hansu consegue finalmente localizar o Noah, a Sunja vai lá falar com ele, e na mesma noite com que a Sunja fala com ele, ele acaba tirando a própria vida, e eu achei isso muito impactante. Porque ele sabia que ele iria fazer isso assim que a Sunja descobrisse ele lá, porque quando ele vê ela correndo em direção a ele, ele sente alívio. Depois, vendo em retrospecto, ele sabia que o que ele teria que fazer, ele sentiu alívio por finalmente conseguir fazer o que ele precisava fazer pra sair dessa vida que ele não se via pertencente. Porque ali, nessa nova cidade, ele nem falava que ele era coreano. Ele pegou toda uma identidade de japonês, ele usava o seu nome japonês, porque depois que a Coreia se tornou colônia do Japão, eles tiveram que adotaram um segundo nome japonês. O Noah adotou esse nome japonês e pra todo mundo, até pra esposa dele e pros filhos, ele era japonês e nunca foi falado que ele era coreano. Ele não falava sobre o passado, ele falava que os pais eram mortos e ele só tava esperando a Sunja achar ele pra realidade bater na cara dele pra ele ir embora dessa vida. E eu fiquei pensando muito sobre o peso do sangue, sobre o peso do que os teus pais fizeram na vida sobre a sua vida. Porque ele se sentia não merecedor de nada da vida dele. E ele se sentia traído e mudou totalmente o futuro dele por causa disso, baseado nisso. Isso realmente importa ou não importa? Isso realmente muda quem você é ou não muda? É uma discussão muito interessante. E falando do Hansu, gostei de como eles fizeram a relação do Hansu com a Sunja, que a Sunja não percebe, na verdade, que ele estava se aproveitando dela até muito depois, e até fica sempre em segundo plano, eles nunca falam abertamente, ela nunca fala abertamente sobre isso. Mas deixa claro que o Hansu não é uma pessoa boa, que ele se aproveitou dela. Eu fiquei com ódio do Yosa durante a história, mas ele também é um personagem muito real. As convicções dele são muito reais. Eu só realmente não concordo com as convicções dele, mas isso não tira o realismo da história. Ninguém quer admitir fracasso, ninguém quer falar que os ideais e as convicções que você tem na sua mente foram erradas ou estão equivocadas, ou que tem que mudar essas convicções baseada na realidade que você tá. Porque pra ele era o homem que precisava prover pra toda a família. Ele precisava trabalhar e ele precisava dar dinheiro pra todo mundo. O momento que ele vê que ele não vai conseguir fazer isso, ele se sente muito frustrado. Que a esposa, a Kim Yeon-hee, eu acho que é assim, vai ter que trabalhar no mercado, vai ter que trabalhar no restaurante. Então eu fiquei com ódio, mas eu entendo. A Kim Yeon-hee é tipo um cristalzinho do início ao fim. O laço que elas formam entre ela e a Sunja de irmandade, de irmãs, é muito bonito e fica até o final, as duas se apoiando até o final. E eu achei muito legal isso. Eu também fiquei muito triste com o destino do Kim, o homem que trabalhava junto com elas ali no restaurante, trabalhava também pro Hansu, que viu uma oportunidade e foi pra Coreia do Norte, né, que na época não era ainda Coreia do Norte, era tipo
estava sendo construída a Coreia do Norte. E eu também gostei de como a autora abordou essa divisão das Coreias. Não foi uma coisa de um dia pro outro, não foi uma coisa que aconteceu, falou, não, agora divide aqui, Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul não. É uma coisa que foi sendo construída. Por causa da falta de comunidade, falta de pátria dos coreanos. Porque daí, alguns coreanos viram nas palestras de comunismo, nas reuniões comunistas, uma forma de reerguer a Coreia, uma forma de se juntar, os homens com seus ideais se juntarem, todos jovens e trabalhadores, para formar uma Coreia nova. Isso foi sendo deturpado ao longo do tempo e virou a Coreia do Norte como a gente conhece. Mas não nasceu assim, e não nasceu com esse objetivo. E eu achei muito bom como foi trabalhado aqui. É muito coerente o Kim ter acreditado nisso. O Kim que queria muito que a Coreia prevalecesse, que a Coreia ressurgisse das cinzas. É muito triste que ele nunca mais se soube falar dele assim que ele foi para Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Tem um momento aqui onde é abordado as mulheres que foram raptadas para servir os soldados japoneses. E eu até, por causa disso, tenho medo de ler A Herdeiras do Mar, que fala mais basicamente sobre isso, né? Sobre essa vida das mulheres que foram pegas pelos japoneses, soldados japoneses. E aqui, como só tem um pedacinho falando sobre isso, e eu já senti muito, eu acho que As Herdeiras do Mar vai ser um livro que eu vou ter que respirar, vou ter que me preparar antes de ler. O Han-soo principalmente fala pra Sunja assim, se alguém vier e te falar que tem uma oportunidade de emprego na Coreia, uma oportunidade de emprego sei lá onde, é mentira, não vai. Porque na verdade eles levam essas mulheres pros soldados japoneses. E a gente vê isso acontecendo com as duas órfãs que trabalhavam junto com a Sunja lá na pensão na ilha da Coreia, lá no início. E as duas foram abordadas por essas pessoas que falaram de oferta de emprego e elas acreditaram na oferta de emprego e elas foram. E daí tem um momento que a mãe da Sunja se pergunta assim, será que realmente existiu um emprego? Será que realmente elas estão bem? E esse momento é muito pesado. Tem muita discussão sobre acompanhantes, sobre a vida das mulheres ali como acompanhantes, principalmente na visão da Hana, que é a filha da Etsuko, que é a nova namorada do Mozasu, que a Etsuko é uma mulher divorciada e tem 3 filhos desse primeiro casamento. E a Hana é a mais nova, a adolescente rebelde de 15 anos que não vê sentido nenhum na vida e ela acaba não conseguindo voltar dessa revolta. Ela acaba se entregando totalmente a essa revolta. Ela vai pra Tóquio e acaba trabalhando em vários lugares e no final a Itsuko consegue localizar, ela consegue trazê-la de volta pra casa, mas ela já contraiu uma doença de um empresário rico e aqui eu quero deixar bem claro que ela fala de um empresário rico, porque tem essa crítica. Não é apenas restrito a uma classe social, né? Todo mundo pode ter e todo mundo pode passar, disseminar e tudo mais, então todo mundo tem que tomar cuidado. E a Hana ali nos seus últimos momentos de vida fala até com o Solomon, que é o filho do Musashi, que teve um caso ali com a Hana na adolescência, e eles têm aquele sentimento de primeiro amor bem forte, que principalmente os empresários ricos vistos como perfeitos pela sociedade é o que mais faziam atrocidades com ela, não perdiam a oportunidade de se aproveitar de outras pessoas, de roubar e tudo mais. Então eu gostei dessa crítica sutil, rápida que a autora fez aqui, e ela faz isso com muitas coisas, ela faz isso com muitos aspectos. Quando eu terminei esse livro eu fiquei assim, eu não sei como eu vou falar sobre ele, porque tem muita coisa acontecendo, tem muitos sentimentos acontecendo, como eu vou transmitir isso? Como eu vou dar uma opinião sobre uma história dessa? Tentei destrinchar em pontos importantes ou em pontos que mais me chamaram a atenção, mas é um livro que eu sei que eu vou reler em algum momento da vida, porque eu sei que assim que eu reler, eu vou ver outros pontos e outros pontos vão me chamar a atenção, mas tem pensamentos, tem frases aqui que te destroem, e eles te destroem sem ter tempo de se recuperar. Ele não passa a mão na tua cabeça, ele simplesmente vai te jogando fatos e vai te jogando o que acontece na vida das pessoas e tu segue. O final desse livro também eu amei, com um momento mais poético e um momento assim de fechamento que foi lindo demais. Essas então foram as minhas opiniões sobre Pachinko. Eu espero genuinamente que depois de vocês me ouvirem falar aqui, vocês leiam esse livro, porque eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, e eu vou estar panfletando pra todo mundo que eu conheço. Eu já quero emprestar isso aqui pra minha mãe, pra minha cunhada, pra todo mundo, vão ter que ler esse livro. Se vocês estão vendo esse vídeo, já saibam disso. 5 estrelas, favoritado, e com certeza vai estar nos melhores leituras do ano. E eu espero que mês que vem a Garrafinha do Caos não me decepcione como não me decepcionou esse mês. E lembrando que a
resenha desse livro e de todos os livros que eu leio sempre estão lá no meu perfil da Favo. O link para o meu perfil vai ter tanto aqui na tela quanto na descrição. E eu espero que vocês me sigam por lá. E também não deixe de conhecer a Favo Books para organizar essas leituras, para compartilhar suas resenhas, catalogar os seus favoritos. Esse aqui já vai estar lá nos meus favoritos. E agora eu quero saber, você já leu esse livro? Você quer ler esse livro? O que você achou? E se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!